E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos europeus que já estão para começar. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E antes das notícias, apenas um rápido giro de agradecimentos a quem se tornou membro do canal 6x1, tá? Então nas últimas horas eu agradeço aqui ao Wilkias Kiko Planejados, ao Cledemar Duarte, Marcílio Godoy e Lucas Teixeira. Então muito obrigado a todos. Se você quiser se tornar membro do canal 6x1, clica aí nesse botão Seja Membro que aparece na sua tela, onde você vê os valores. Não tem nenhum segredo não, é um plano de R$7 por mês, outro de 20. Esse plano um pouco mais caro, sócio atleta, você tem direito a um grupo de WhatsApp. Aí vai lá na aba Comunidade, onde você pode deixar o seu número para que eu te coloque no nosso grupo, ou você me chama lá no meu número que está nessa publicação, que eu te coloco no grupo. Como a maioria aqui deve se lembrar, o Cruzeiro jogou no sábado contra o Botafogo, né? Ficou num empate por 3x3. A gente tava com a vitória na mão até no finalzinho, um pênalti bobo ali, depois de uma jogada que a gente devia ter tirado aquela bola antes, né? O Giovani acabou cometendo pênalti, o glorioso Chay completou seu hat-trick e o Cruzeiro desperdiçou mais 2 pontos aí na Série B. E nesse momento o Cruzeiro está em 14º lugar, com 11 pontos conquistados após 11 jogos realizados. Empatamos os últimos 4 jogos e não vencemos nenhuma das últimas 5 partidas. E outro aspecto preocupante é que o Cruzeiro nesse momento é o time que mais jogou na Série B, tá? A gente é o único time com 11 jogos. Durante essa semana as outras equipes vão empatar com a gente, né? Porque o Cruzeiro tem o meio de semana livre, só volta a jogar no sábado contra o Avaí. Mas nesse momento nós estamos 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Se os times ganharem os jogos atrasados, essa distância vai diminuir. E com relação ao G4, o Cruzeiro está 6 pontos atrás do primeiro time com vaga hoje na Série A, sendo que essa equipe, o CRB, ainda tem um jogo a menos. O líder náutico já está com 24 pontos, 13 a mais que a gente. O técnico Mozart elogiou o time após o jogo pela vontade demonstrada e negou que tenha faltado equilíbrio emocional ao Cruzeiro. Ele criticou muito a arbitragem de Rodolfo Toschi Marques, a quem o treinador acusou de querer ser o protagonista do jogo. Eu sei que a maioria pensa um pouco diferente, mas eu não achei que nesse jogo especificamente a arbitragem tenha prejudicado o Cruzeiro deliberadamente e influenciado de fato no resultado do jogo. Os 3 pênaltis que ele marcou foram pênaltis de fato, na minha opinião pelo menos, sendo que o mais difícil dos 3 pênaltis foi o que ele marcou a favor do Cruzeiro. Pelo menos, eu não vi o toque de braço do jogador do Botafogo na hora que a jogada transcorreu. Eu, inclusive, não entendi nada do porquê que ele marcou. Aí depois, com câmera lenta, no replay, a gente vê que realmente o Canuto tocou com o braço na bola e foi pênalti. Mas ali na sequência, no calor do lance, eu não tinha visto. E os 2 pênaltis que a gente cometeu foram muito pênalti, né? O Léo Santos entrou igual um busão lotado no cara, uma forma completamente assim destemperada, e o do Giovani infelizmente foi, ele também toca ali no Marco Antônio. Muita gente reclamou do lance do Gilvan Wellington Nem, né? Que ele faz uma falta dura, toma o cartão amarelo. Eu concordo que poderia ter dado vermelho, sim, poderia, mas pelo contexto, uma jogada ali na bolota do meio campo, o Wellington Nem estava muito longe do gol e tinham 2 jogadores do Botafogo que provavelmente chegariam na cobertura. Eu não acho que o Wellington Nem faria aquele gol, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu não vejo a menor chance dele fazer o gol, para ser mais sincero ainda. E analisando sem a camisa do Cruzeiro por baixo, para mim aquilo ali foi para cartão amarelo mesmo, tá? Se eu fosse o juiz, eu não teria expulsado. O juiz poderia ter um critério diferente? Poderia. Inclusive eu acho que o juiz é muito ruim, mas nos lances capitais, efetivamente, eu não achei que ele teve culpa. Teve um lance que o cara do Botafogo subiu sozinho, tocou de cabeça para fora, em vez de dar escanteio, ele deu tiro de meta. Aí você vai e fala assim, esse cara não enxerga. Então eu acho que o juiz realmente é muito ruim. Mas a expulsão do Mozart teve seu motivo também, ficou enchendo o saco do juiz e foi expulso. E nos lances capitais eu acho que a gente tem que culpar muito mais os nossos jogadores,
que a gente entregou os 3 gols do Botafogo do que qualquer outra coisa. Vamos recapitular. No primeiro gol, o Nonoca perde a bola no meio campo, o Cáceres vai dar um bote ridículo, toma uma caneta, na sequência o Léo Santos tem aquela entrada destemperada e comete o pênalti. O Chay faz o gol. O segundo gol, o cara cruza da direita, o Rodolfo erra a bola e o Norberto fica procurando a bola dentro da área também, sem achar. O maluco vai lá e faz o gol. E o terceiro, tem o cruzamento na área, a bola bate, rebate, bate, rebate. Não tem um corno pra dar um bico na bola e tirar ela dali, né? Aí o cara foi lá, puxou a bola pro lado, o Giovani tentou bloquear a finalização, acabou cometendo pênalti. E acho legal a gente falar um pouco sobre o Piccolommo, que tá sendo muito criticado pelo lance do pênalti e realmente merece essa crítica sim. Mas pouca gente notou que ele fez coisas boas na partida, como por exemplo, criar a jogada do primeiro gol. Foi ele que achou um bom passe na direita pro Bruno José, o Bruno cruza, o zagueirão mete o gol contra, né? Ele deu ali 2 chutes perigosos no primeiro tempo, que acabaram desviados, o goleiro defendeu um, o outro a bola passou perto, mas assim, essa coisa de criticar o Giovani, esse cara jogou fora de posição. Ele não jogou fora de posição. Ele pode jogar como meia e ele pode jogar como volante também. Ele já fez esse papel, por exemplo, no acesso do Goiás. Me incomoda a forma arredondada dele no campo? Sim, me incomoda. Eu acho que o jogador profissional deveria se cuidar muito melhor nessa parte física. Mas quando a gente olha para o funcionamento do time do Cruzeiro, a nossa criação de jogadas, se você tirar o Giovani e colocar um cara como, por exemplo, aqui, o Matheus Barbosa, que tá fora aí por lesão e tudo mais. Se você simplesmente faz essa troca, eu acho que a nossa criação de jogada vai piorar muito, porque o Giovani tem mais qualidade de passe e mais qualidade de enxergar o jogo do que a maioria dos nossos outros volantes. Então eu consigo entender a escalação do Moza, por mais que faça essa ressalva. O aspecto físico do Giovani é inadmissível para um jogador profissional. E o Moza falou na coletiva sobre o meia Marco Antônio, dizendo que não considera ele um camisa 10, mas um 8, um organizador de jogo mais recuado, e que com o passar dos treinamentos, se tiver um bom rendimento, o Marco Antônio vai ter uma oportunidade. E é nessa posição onde jogou o Giovani Piccolommo que o técnico falou que enxerga o Marco Antônio para jogar, né? O camisa 8, o segundo volante, o cara que arma, e para ele o 10, que é o Marcinho, é um cara mais atacante. E se o técnico enxerga Marco Antônio e Giovani Piccolommo disputando uma posição no time, vocês vão me desculpar, mas eu acho que tá na hora do Marco Antônio ter uma oportunidade. Porque se o cara gordão pode jogar, o bombadão também pode. E é lógico que isso depende da forma como o cara vai treinar durante a semana. A gente sabe que o Marco Antônio não joga há muito tempo. Mas para esse jogo contra o Avaí, se você acha que o Marco Antônio é bom para fazer esse papel, bota ele. O Rômulo já teve várias oportunidades e não jogou bem. O Giovani está sendo muito questionado. O Matheus Barbosa não pode jogar contra o Avaí por questão aí contratual. Bota o Marco Antônio, vamos ver o que ele arruma, sabe? Depois do que a gente viu acontecendo com o Nonoca, que ficou escanteado durante tanto tempo, e quando entrou consegue fazer partidas bem corretas e melhores do que os outros que estavam jogando inclusive, eu acho que todo mundo merece uma chance. Mas o melhor nome do Cruzeiro na partida foi Marcelo Moreno. O boliviano entrou no intervalo, fez 2 gols, se tornou o maior artilheiro estrangeiro da nossa história, com 51 gols marcados, mas não teve a vaga como titular garantida pelo técnico após a partida. Eu até entendo o técnico ser um pouco mais cauteloso nas entrevistas, afinal a gente vai ter uma semana de treinamentos, né? Vamos ver qual vai ser a próxima escalação. Mas um atacante entra no intervalo, faz 2 gols na partida e esse cara não tá garantido como titular, aí você tá zoando, né, moça? Até quando a gente considera que o Rafael Sobis vem num jejum de 12 jogos sem fazer gol, tá? E na temporada ele marcou apenas 2 vezes em 25 jogos. Com os gols de sábado, o Moreno chegou a 3 gols em 7 partidas na temporada, o que é uma média bem decente, né? Então eu entendo a cautela e tudo mais, mas pelo amor de Deus, né? Sábado contra o Avaí é Moreno e mais 10. A gente tem que tentar aproveitar que ele deu algum sinal de vida, né? E rezar para todos os santos aí para que ele finalmente consiga engatar uma boa sequência e ser aquele Marcelo Moreno das 2 primeiras passagens. Uma especulação que movimentou muitos bastidores nos últimos dias foi o interesse do Grêmio no goleiro Fábio. O Filipão teria pedido a sua contratação, mas segundo o Super Esportes, a diretoria do Cruzeiro já negou qualquer possibilidade e deixou bem claro que não tem chance nenhuma do Fábio sair. E aí a gente tem que entender que o destino do Fábio tá na mão dele. Se ele quiser ir pro Grêmio, ele vai. O Cruzeiro deve muito dinheiro para ele, assim como deve para todos os atletas, e qualquer jogador do Cruzeiro hoje que quiser sair, ele consegue sair, ou negociando com a diretoria, ou até procurando a justiça. Mas eu realmente não imagino que o Fábio faria isso, até por toda a história que ele construiu aí em mais de 15, 16 anos com a camisa do Cruzeiro, né? Então o que a gente tem de concreto na história é, o Grêmio mostrou sim interesse,
se procurou o Cruzeiro, certamente procurou o Fábio também, mas não teve uma sinalização positiva. A diretoria falou que não quer negociar, o Fábio também não deve ter mostrado interesse em sair, então não vai ter negócio, a menos que aconteça alguma grande reviravolta, o Fábio vai seguir no Cruzeiro. E quem saiu das catatumbas foi o zagueiro Dedé. Ele concedeu entrevista pra Globo, disse que tá pronto para voltar a jogar e classificou o rebaixamento como o momento mais triste da sua carreira. E completou afirmando que vai amar o Cruzeiro eternamente. Aí a gente tem um clássico caso de relacionamento abusivo, né? Porque se o Dedé tá falando que ama o Cruzeiro, eu não vou dizer que ama ou que deixa de amar, o que ele sente ou deixa de sentir, não é da minha conta. Mas convenhamos que ele tem uma forma bem estranha de demonstrar esse amor. Afinal, ele foi comprado em meados de 2013 e rescindiu com o Cruzeiro em meados de 2021. Então foram aí aproximadamente 8 anos de clube. Nesse período ele esteve disponível para jogar menos da metade do tempo, né? Uns 3 anos e meio, no máximo 4 anos aí. No momento de maior dificuldade ele pediu a palavra e não ajudou em nada, depois entrou na justiça, saiu pela porta dos fundos, né? Entrou pedindo até danos morais numa causa de 35 milhões, fechou um acordo em 16. Enfim, cara, eu realmente não consigo entender o Dedé, essa carinha de choro que ele fica fazendo aí. Eu não sei se ele quer que alguém tenha dó dele, mas enfim, né? O bom é que esse camarada não é mais do Cruzeiro e espero que ele vá jogar bem longe daqui. E pra fechar, foi um final de semana ruim pra base do Cruzeiro. O nosso time sub-17 perdeu por 1-0 pro Atlético Paranaense lá no Sesc, no jogo de ida das quartas de final do Brasileiro. A volta é na sexta-feira que vem e a gente precisa ganhar por 2 gols pra se classificar. E o sub-20 também perdeu no sábado no clássico contra o Atlético, que nos venceu por 2-0. Nomes que já apareceram no elenco principal, como Paulo, Kaique, Riquelmo, Stênio e Thiago, jogaram essa partida. Eu acho essencial que esses jogadores jovens do Cruzeiro que já estiveram no elenco principal, se não vão ser aproveitados no jogo do time de cima, joguem pelo sub-20. Não vejo o menor problema nisso. Mas acho importante que façam um bom trabalho psicológico com os caras, porque, vamos lá, né? Num dia o cara é titular do elenco principal, uma semana depois ele tá jogando pela base. Eu acho que pode dar uma cozinhada nos miolos de uns aí. Mas pelo que eu vi do jogo em si, o placar foi bem mentiroso, tá? O goleiro do Atlético catou pra cacete, inclusive. O Cruzeiro perdeu algumas chances e foi castigado por isso, né? Porque o futebol, ele é igual em qualquer categoria, irmão. Perdeu chance de gol, você vai tomar no contra-ataque e vai se fuder. O Sub-20 volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense lá mesmo no Sesc Venda Nova. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!